chegando, São Gonçalo, no Rio, Guarulhos, Curitiba, bem-vindos. Porto Alegre, Pinda, Americana, Minas, São Paulo, Santana, Concha, São Paulo, Blumenau, Brusque, Costa Rica, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Oriente, Taubaté, bem-vindos. Monte Alto, São Paulo, Angola, Monte Alto, de novo. Bom, vamos dar início ao nosso evento de hoje. Hoje a gente vai falar sobre a LGPD e o direito previdenciário, advocacia previdenciária, com a doutora Patrícia Peck. Antes de apresentá-la a todos vocês, eu queria passar para a doutora Roberta para dar as primeiras palavras. Boa noite a todos, boa noite a todos os participantes, boa noite especial à doutora Patrícia Peck. A subseção de Pindamonhangaba está muito feliz com o fato da doutora ter aceitado o nosso convite. Nos sentimos bastante prestigiados, porque sabemos que a sua agenda é bastante concorrida. Então, aproveito aqui para convidar a todos os participantes que aproveitem ao máximo a palestra da doutora Patrícia hoje. Nós teremos um tempo mais curtinho do que o habitual. A nossa palestra hoje tem previsão para encerrar às 8. A doutora Patrícia vai expor um pouquinho, vai disponibilizar um material futuramente para a gente. E aí, quem tiver dúvidas relacionadas ao tema LGPD e advocacia previdenciária, coloquem aqui para a gente no chat, que assim que a professora terminar a explanação, a gente vai repassar as perguntas para ela. Um ótimo evento a todos. Professora Patrícia, muito obrigada. Dri. Obrigada. Então, vou apresentar a doutora Patrícia, quem eu conheço já acompanha há um tempinho, desde quando se começou a discussão lá atrás sobre direito bancário, segurança bancária, que você vê o tanto que nós evoluímos. Doutora Patrícia Peck Pinheiro é advogada, especialista em direito digital, propriedade intelectual, proteção de dados e cibersegurança, graduada e doutorada pela Universidade de São Paulo, PhD em Direito Internacional, autora de 26 livros e sócia do escritório PG Advogados, presidente do Instituto START de Ética Digital. Doutora Patrícia, seja bem-vinda. Obrigada. Bem, eu agradeço o convite, né, aqui da OAB, da Seccional de Pindamonhangaba, doutora Adriana e doutora Roberta, fico muito feliz de estar aqui, mais ainda que recentemente, né, fui nomeada, né, presidente da Comissão de Privacidade e Proteção de Dados da OAB São Paulo, pelo presidente Caio, tarefa essa que, com toda certeza, será uma missão, né, bem grande, né, para que a gente possa aí trabalhar ao longo não só desse ano, próximo ano, com uma nova autoridade que está chegando, que é a ANPD, e pela necessidade de todo o nosso grupo jurídico, né, todos os advogados, escritórios de advocacia se atualizarem com essa nova legislação. Não deixa de ser um tema bem recente, né, e que pode trazer muitas oportunidades, né, oportunidades de especialização, de trabalho, temas para TCC, para dissertação, para tese, mas também traz riscos, porque nós precisamos adequar, né, as nossas estruturas para conformidade para essa nova legislação. E lembrando a todos que é uma lei que já está vigente, né, não é que a gente está falando agora do que vai acontecer, mas do que já está acontecendo. Então, eu vou compartilhar a minha tela. Eu preparei alguns slides para contextualizar. Logicamente, não tenho a pretensão, né, com essa nossa sessão aqui de 1 hora, de que a gente vai esgotar todo o assunto, né, tem sido objeto assim, de um estudo permanente, contínuo, poderíamos ter aqui várias abordagens, né, com relação à temática, e acredito que vai ser muito interessante fazer esse apanhado geral e depois trazer essas perguntas, as dúvidas e mesmo a experiência tanto da doutora Roberta, da doutora Adriana, aqui com a comissão, né, porque na visão da advocacia previdenciária existe uma abordagem
quando a gente fala com a advocacia no perfil consumerista, né, da lógica de consumidor, tem uma outra abordagem. Quando falamos com a advocacia mais do lado trabalhista, né, tem um outro ângulo de visão. Então, assim, quando eu falo, por exemplo, com a advocacia mais voltada para a parte pública, né, porque a gente tem trabalhado muito com entidades públicas, então tem aquele debate de harmonizar a LGPD com a lei de acesso à informação, os portais de transparência, como que vamos ficar com toda essa necessidade de adequação. Aí a gente tem desafios específicos, é uma lei que traz um capítulo próprio só para a administração pública, que é o capítulo 4º. Então, assim, tem muito trabalho a ser feito pelos ângulos, né? Quando a gente vai para o lado da segurança pública, para aqueles que atuam com investigações criminais, com toda essa parte da persecução penal, aí é outra abordagem. Na parte eleitoral, que agora a gente vai ter eleições esse ano, e toda a parte na advocacia no lado eleitoral, que também tem que harmonizar com a LGPD. Então, só aí já deu para ver, para quem está assistindo, ainda mais para quem é estudante, fala, gente, como tem campo, né? Como tem trabalho com esse assunto da LGPD. Então, deixa eu compartilhar aqui a minha tela, deixa eu ver se vai dar tudo certo, acredito que sim. Aí eu só peço para que as doutoras me ajudem, deem um simzinho aí, está dando para ver? Ai, que bom, muito obrigada, né? Então, vamos dar assim um pouco de contexto, né, com relação à legislação, né? Todos já sabem, né, não preciso dar aqui aquela aula preliminar, o inicial da lei, né, a Lei 13.709 é de 2018, e ela vai tratar, assim, do tema principal, que é a proteção de dados pessoais. Então, o que a gente tem num ano como esse, que é um ano da pandemia, que estamos vivendo toda essa situação de crise de saúde, crise social, crise econômica, crise política, né? E todos nós com isolamento social e tendo que também trabalhar de forma mais virtualizada, estudar de forma mais virtualizada, isso fez aumentar risco. Então, assim, uma primeira coisa que chama a atenção para a gente ter muito cuidado, ainda mais estando a lei em vigor, é que, até comparando com a experiência europeia, né, porque a nossa lei é considerada uma lei importada, nós, de fato, espelhamos a nossa legislação na regulamentação europeia, que é o Regulamento Geral de Proteção de Dados da Europa, o famoso GDPR, é que, se há um incidente de vazamento de dados, uma violação nesse sentido, é sempre aplicada uma das multas mais altas da lei. Então, lá fora, a experiência das autoridades, que eles chamam de DPAs, Data Protection Authorities, é sempre ter um rigor muito maior quando você tem incidentes assim. E aí, só dando um pouco de panorama, né, com o aumento do uso do home office, que cresceram os ataques de hackers às empresas brasileiras, subiu 330% esse ano. Então, assim, temos que ter um zelo, um cuidado muito grande, porque a gente sabe assim, que não é só uma questão de conformidade a uma lei, de possibilidade de gerar aí um prejuízo financeiro, danos, né, a terceiros, alguma até ação de dano moral, material, mas o lado reputacional, né, porque a empresa envolvida numa situação de exposição de dados vira capa de jornal, né, e isso gera um risco reputacional muito elevado. E eu sempre gosto de dizer, inclusive para os colegas advogados, falo assim, nós temos cargo de confiança, né? A questão de você pensar que nós somos depositários de dados, somos depositários fiéis de dados pessoais, né? Inclusive da própria clientela. Então, assim, aquele olhar, aquele cuidado assim, de como que estamos trabalhando essa segurança da informação. Então, esse ano, pensando só o primeiro semestre, 350 empresas brasileiras já sofreram vazamento de dados de seus usuários na internet, ou seja, a exposição daquela pessoa ficou, a informação exposta na internet. E o desafio hoje, eu trabalho há 21 anos com direito digital. Eu sou formada pela USP, sou a turma que formou em 98, meu primeiro caso de direito digital é de 99, então, literalmente, abri a portinha já com o direito digital logo de cara, e foi um caso de Bankline, da época que a gente acessava o banco. Você está comentando, Adriana, né, sobre a segurança bancária. Meu primeiro caso de 99 era quando a gente fazia conexão de escada para o banco, né? Para quem não lembrar disso, né, que alguns que estão nos assistindo aqui nem sabem o que é essa época de conexão de escada para banco, mas
Quando você tem dados expostos na internet, até hoje, tecnicamente falando, o nosso maior desafio é como é que apaga, como é que eu consigo restabelecer para aquele indivíduo que sofreu esse tipo de situação, né, restabelecer para ele uma proteção, né? Sua exposição de informação fica, né, colocada ali naquela internet, né? E os ataques de ransomware, e o ransomware, para quem não sabe o significado do termo, é o sequestro de dados. Então, a gente pode dizer que, de repente, o bandido não está conseguindo assaltar tanto na rua porque as pessoas estão em isolamento social, então aumentou muito mais esse ataque cibernético. Só no primeiro semestre chegamos a 20 mil casos de sequestro de dados. Isso é um dado assim, né? Então, estou sequestrando pessoas, não estou sequestrando os pets, os animais domésticos, estou sequestrando dados para pedir extorsão, né? Pedir aí o resgate do dado pessoal. E isso gera um custo muito grande. Isso aqui é uma pesquisa, né, feita pelo Instituto Ponemon, que, de fato, o roubo de dados está entre os crimes cibernéticos mais prejudiciais às empresas, com um custo altíssimo, até por conta da violação aí de informações para os titulares. E olhando agora o lado de previdência, você vê, né? Após denúncia do IDEC, o INSS admitiu o vazamento de dados de aposentados. Então, quer dizer, a gente vê que está alcançando também, né, as instituições, as próprias instituições públicas, e depois que acontece o vazamento, ainda mais de um dado de um aposentado, o que a gente sofre também? Aquele fenômeno chamado identity thief, o furto de identidade. Quanto mais informações pessoais sobre alguém que estejam fáceis, expostas, é mais fácil alguém dar um golpe na praça fingindo ser aquela pessoa, né? Então, você conseguir se passar por ela, porque você consegue ter muitas informações reunidas sobre aquela pessoa. Você tem um nome, você tem um e-mail, você tem um telefone fixo, um telefone celular, você tem CPF, você tem RG, você tem, quer dizer, é uma volumetria, às vezes, de informações que ficam expostas, que aquele que obtém esse tipo de dado consegue depois fazer um cadastro, né? Se fingindo ser aquela pessoa, né? E aí, de repente, conseguir até um crédito, né? Nós tivemos casos no Brasil esse ano com o problema dos óbitos, pessoas falecidas cuja informação sendo utilizada para conseguir obter um crédito em instituição financeira. E se a gente não age rapidamente para processar, inclusive a informação de óbito, né, e até porque estamos com toda essa questão da pandemia, você tem uma fragilidade do ponto de vista sistêmico de alguém conseguir, né, gerar, de repente, um crédito em cima de uma pessoa falecida, né? Você precisa ter aquela informação atualizada de que está tudo certo, aquela pessoa é aquela pessoa, ela tem aquela idade, ela tem aquela renda, ela tem aquele endereço. O único detalhe é que ela já morreu, né? Quer dizer, e que isso acontece, né? Numa situação aí dos ataques das quadrilhas em termos de crimes, né? Tivemos também o vazamento do site do próprio BB Previdência, expondo dados de 153 mil clientes, também é algo acontecido esse ano, né? Então, assim, isso mostra que mesmo instituições grandes, reconhecidas, estão sujeitas a situações de vazamento. Então, qual que é a nossa preocupação? A lei LGPD é para todos. Ela alcança da startup, da pequena empresa, ao grande conglomerado, da instituição pública à instituição privada, da pessoa física à pessoa jurídica. E se uma grande instituição ainda não está completamente em conformidade com a LGPD, imagina os outros, né? Que é esse um grande ponto de atenção que temos. Esse tipo de situação, de evento, agora sob a égide da LGPD, só lembrando para todos que a lei está vigorando, mas aquela multa de 2% de faturamento até 50 milhões de reais por infração, ela foi prorrogada pela Lei 14.010 e só vai começar a ser aplicada a partir de 1º de agosto de 2021. Mas isso não quer dizer que, se você estiver envolvido como vítima de um incidente de violação, que você não possa ajuizar uma ação relacionada à necessidade de ressarcimento
uma indenizatória mesmo, pleitear uma indenização de perdas e danos, porque a lei está vigorando. Então, existe uma demanda, uma exigência de que, de fato, haja proteção dos dados pessoais daqueles indivíduos. Então, uma coisa é a multa administrativa, que só pode ser aplicada pela autoridade específica, que é a ANPD, e só vai ser aplicada a partir do dia 1º de agosto do ano que vem. Outra coisa é o debate no sentido judicial, de ressarcimento de danos causados com uma legislação que já está vigorando, se pudesse demonstrar que houve falha de segurança. Existe um artigo específico da lei, que é o 46, que fala que as instituições têm que aplicar medidas técnicas e administrativas de segurança de dados, que garanta a proteção, inclusive para situações acidentais, né? Que envolvam vazamento, exposição e assim por diante. Falando ainda um pouquinho mais, a ABRAP está aí produzindo, só para que todos saibam, um guia relacionado à proteção de dados, com a participação de vários membros. Então, eu deixo aqui essa referência para vocês acompanharem, porque vai sair esse guia da ABRAP, especificamente na parte de criação de um guia previdenciário sobre proteção de dados. Ao que eu verifiquei, que eu fiz a pesquisa para a gente poder ter a palestra aqui, ainda não ficou pronto. Não sei se fica pronto na semana que vem, na outra, mas para quem está aí acompanhando o tema, ainda mais na área previdenciária, depois vale a pena uma consulta saindo o guia da ABRAP sobre essa temática. Então, em termos de contexto nacional, o que nós tivemos recentemente? Tivemos a diretoria confirmada da autoridade, da ANPD. Então, nós mesmos, os juristas, as demais autoridades, estão aí agora num processo de iniciar um relacionamento com uma nova autoridade. Essa autoridade está composta por 5 diretores, o seu presidente é o Valdemar Ortunho. O Valdemar Ortunho é militar, venho de 40 anos de experiência no Ministério da Defesa, e estava presidente da Telebrás, então mais no setor de telecomunicação. Tanto ele como o Joacil Real e o Arthur Sabá, os 3 são militares e os 3 têm um background de cibersegurança. Por isso que essa questão da segurança ela se torna tão relevante, porque aqui já deu um pouco da cara da nossa autoridade. É uma autoridade técnica, é uma autoridade de perfil mais linha dura, militar, e que tem aí um conhecimento grande para o lado de defesa, de cibersegurança. E aí vem também a Miriam Wimmer e a Nairane Farias Leitão, o que para nós é muito legal, tem uma representatividade feminina na diretoria, uma representatividade civil, são 2 civis. A Miriam já vinha ali no Ministério da Comunicação, lidando com proteção de dados, então é uma estudiosa da matéria, conhece do tema. E a Nairane Leitão veio de escritório de advocacia, é advogada, então é colega, e vai trazer um olhar, uma voz, até pensando um pouco mais direitos dos titulares, porque a bancada militar, digamos assim, da autoridade vai estar com uma visão muito mais de segurança, de proteção de dados. E acredito que a bancada civil, que a gente acabou tendo aqui dentro da autoridade, vai estar com uma abordagem maior de enxergar os titulares. Porque essa autoridade, o que ela precisa fazer? Ela precisa, agora, nos próximos meses, estabelecer o seu canal de atendimento. Na maioria dos países, quando começou a vigorar a lei, você precisa ter, ali via um site, principalmente, um canal para recepcionar denúncias relacionadas à legislação. É o mesmo canal de atendimento também que você é capaz de protocolar consultas públicas, que são as dúvidas que vão surgindo na interpretação da legislação. Então, tanto para denúncias como para consultas públicas, para que a autoridade se manifeste a respeito, é aquilo que seria o mais urgente. Essa autoridade ela não tem só função fiscalizatória, ela tem função regulatória. Nós temos vários artigos da LGPD ainda não regulamentados, que precisam ser completados. Então, nós temos uma lei
que tem origem importada, foi espelhada numa legislação estrangeira e que não está completa, possui artigos dependendo de regulamentação da autoridade. Inclusive, são artigos cuja redação escreve na própria redação do artigo que ainda deverá haver regulamentação da ANPD, da autoridade. Então, isso é um trabalho que a gente acredita que vai acontecer no primeiro semestre de 2021, por isso que eu chamo a atenção aqui de todos os colegas que os próprios advogados precisam continuar no seu estudo, monitorando essa evolução da legislação. Ela ainda é uma legislação em amadurecimento, em metamorfose, e que nós mesmos podemos contribuir, podemos colaborar. Então, por exemplo, se alguém enxerga que há uma necessidade de uma especificidade na questão previdenciária, há a oportunidade de propor, né, algum ajuste, alguma melhoria da temática junto à autoridade, porque ela tem essa possibilidade de melhoria da matéria. Por exemplo, um dos artigos que estão sujeitos à regulamentação é o artigo 55, na letra J, inciso 18, que trata especificamente das empresas pequenas, das PMEs, e diz que a autoridade pode criar regras específicas e prazos específicos só para as pequenas empresas. E o que seria muito justo, porque acabou que a nossa legislação colocou todo mundo no mesmo pé de igualdade e o desafio é diferente, né? Se a gente falar de uma pequena empresa para uma grande empresa. E, além disso, aqui também diz que a autoridade ainda pode regulamentar mais sobre o encarregado de dados, que é o DPO. E isso tem uma interseção com pequena empresa. Dizer que todas as empresas, que são os agentes de tratamento, instituição pública e privada, né, precise ter o encarregado, acabou ficando até um pouco diferente da legislação europeia, porque lá no GDPR na Europa, você tem critérios específicos de exigência para se ter o DPO. E esses critérios estão relacionados à quantidade de funcionários, ao volume de dados tratados, e aqui não, aqui ficou que todo mundo tem que ter, né? Então, assim, nós acreditamos que isso também vai ser objeto ainda de um aperfeiçoamento por parte da autoridade. Então, nós vamos ter, assim, muito diálogo, né? Ainda precisa, sim, de uma participação, né, tanto da sociedade, da iniciativa privada, pública, as associações, federações, para que a gente consiga evoluir a temática. E aí, curiosamente, agora mesmo, né, recentemente, saiu uma instrução normativa, número 100, até para orientar a indicação do encarregado de dados no setor público. E eu coloco isso aqui para todos, porque assim, né, não deixa de ser uma oportunidade de carreira, de trabalho. Muitos profissionais têm buscado uma atualização de LGPD, uma certificação de DPO, pensando, né, que o mercado está aquecido, afinal de contas, né, as instituições precisam nomear, precisam indicar o DPO, e aqui fica só interessante mostrar que, especificamente nessa instrução normativa, se colocaram alguns critérios, alguns requisitos para selecionar esse DPO na área pública, no setor público, né? Então, por exemplo, como lá no artigo 41, é requisito que um DPO tenha que atender requisições de titulares, aqui ficou dito dele já ter passado por alguma experiência de atendimento de cidadão, de ouvidoria, né? Porque não deixa de ser algo que é uma bagagem ali, uma habilidade que você vai precisar executar. Como você precisa dialogar, interagir com a autoridade sobre a LGPD, ficou aqui colocado ter que ter conhecimento sobre a lei ou conhecimento multidisciplinar de segurança de informação, de tecnologia, de gestão de risco, mas aqui dá para ver que fala do tema de proteção de privacidade e governança de dados, e que precisa ter feito algum curso, né? Ou seja, que você se mostre atualizado na temática da LGPD. O que mais que é interessante de colocar aqui? Tem esse site, para quem não conhece, da Associação Nacional de Profissionais de Proteção de Dados, que se referencia num site que existe lá na Europa, chamado Enforcement Tracker, e que eles já estão fazendo uma vigilância das ações judiciais que estão começando a acontecer baseadas na LGPD, ou seja, um termômetro, né, de judicialização, do que está aparecendo de ações judiciais baseadas
na LGPD. Qual é a nossa diferença do Brasil para a Europa? É que lá fora, o site de lá da União Europeia, ele publica os processos administrativos da autoridade e as multas aplicadas. Ou seja, é uma lei que tem uma autoridade especializada e que primeiro você discute a matéria da lei e se há violação ou não no âmbito administrativo, para excepcionalmente isso parar no judiciário. No caso brasileiro, como a nossa autoridade ainda não estava operante, nós estamos invertido. Nós estamos primeiro parando no judiciário, sem que a autoridade pudesse se manifestar. E isso pode gerar um problema, né? Porque quando a autoridade começar a se manifestar, ela pode, inclusive, ter uma visão, uma opinião distinta de alguma situação que tenha sido interpretada em termos de juiz na primeira instância. E aí, como é que vamos lidar com essas situações, né? Então, a dinâmica dessa legislação é que ela trouxe uma autoridade especialista e seria para primeiro você, quando tem uma violação, fazer a denúncia para essa autoridade acionar aquela instituição, requisitar a ela um esclarecimento daquele fato e, dependendo do que é esclarecido e qual é o plano de ação que é pactuado, aquela instituição está sujeita à aplicação da multa, penalidade, de um termo de ajuste de conduta, e depois, a partir dali, é que você tem algum outro desdobramento de judicialização, né? Alguma coisa judicial. Então, a gente acabou, eu gosto de dizer que a gente está num Privacy by Brasil, uma privacidade aqui à moda brasileira. Apesar da gente ter se espelhado no modelo europeu, a gente está fazendo um pouquinho diferente esse início. Então, aqui é um pouquinho mais só para mostrar que o Ministério Público, principalmente no Distrito Federal, está bem atuante. Então, ele tem levado, né, casos ao âmbito do judiciário, até num sentido de vigilância de sites que estariam ofertando, comercializando dados de brasileiros, dados pessoais de brasileiros. Então, tem esse caso que está na 6ª Vara Civil de Brasília, então, interessante de vocês olharem, acompanharem, são casos interessantes, curiosos, para monitorar. Tem esse outro caso que está na 17ª Vara Civil de Brasília. Todos esses casos depois estão listados lá naquele site, né, que eu comentei. E é interessante de ficar monitorando, porque por ali dá para a gente ter uma ideia de como que está a judicialização da matéria, né? Então, assim, aqui a gente começa a observar que a gente pode chegar a um momento de quem fica mais fiscal da lei, né? Porque é aquele embate, né, do próprio Ministério Público com a própria ANPD. Imagino que eles vão ter uma atuação colaborativa, porque essa autoridade é nova, ela não tem braços suficientes para fazer uma fiscalização num Brasil do porte, né, que nós temos de atuação. O artigo 18, isso é muito importante de falar para vocês, o artigo 18 da LGPD, no inciso ali, no parágrafo 1º, diz que o titular pode levar a sua reclamação para a autoridade, para a ANPD. Mas no parágrafo 8º, que o artigo 18 é dos direitos dos titulares, diz que o titular pode também levar a sua reclamação para os órgãos de defesa do consumidor. Então, nossa lei permitiu, deu essa deixa, né, de dar uma certa concorrência no artigo 18, parágrafo 8º, do titular levar a sua reclamação para o órgão de defesa do consumidor. Então, a gente vai ter que ver como vamos harmonizar, né, com essa matéria que está aquecida, está insurgente, né, nesse momento. Em termos de contexto internacional, recentemente, que também é bem fresquinho, teve uma decisão da agência espanhola multando uma companhia aérea, que é a Ibéria, devido ao uso de cookies, dizendo que não basta você avisar que tem cookie, a pessoa tem que marcar se ela aceita ou se ela não aceita o cookie, tem que ser um ato dela aceitar ou não aceitar.
Existem dois tipos de cookie. Existe aquele cookie logo no início de landing page, quando você entra na página, né, que vai monitorar comportamento de usuário, que é um cookie de navegação, e existe aquele cookie que é do comércio eletrônico, que é depois que você começou a entrar no carrinho de compras, que é um cookie de sessão. Esse cookie do carrinho de compras, ele é requisito, ele é essencial, não posso optar. Se eu estou ali fazendo uma compra online, ele precisa registrar aquela sessão e aí ele precisa amarrar a minha navegação a tudo que eu estou fazendo, senão no final ele não sabe o que eu comprei. Isso é um requisito, tá? Agora, aquele no começo da página, na hora que a gente está chegando, seja no site de notícia ou na primeira tela que dá informações, pode ser que eu bati ali, que eu nem quero continuar ali. Então, ele não é só um mero aviso, eu tenho que concordar se eu quero ficar com os cookies daquele site, se eu quero que o site fique me monitorando, sabendo de onde que eu vim, para onde que eu vou. Não é um cookie transacional de carrinhos de compras, né? Então, isso aqui é um alerta nosso. No Brasil, a gente já tem essa necessidade de fazer o aviso correto dos cookies desde quando a lei entrou em vigor. E a OCDE fez uma declaração agora no dia 22, que entende que a nossa autoridade precisa ter autonomia, independência, orçamento. E aqui eu até aproveito para reforçar para todos, né? Eu tenho aí vários livros publicados, minha tese de doutorado é sobre inteligência artificial, que a gente vai caminhar juntos nessa temática. Todo projeto que pensa algoritmo inteligente, que pensa fazer uso de algum tipo de score, né? Agora a gente com a pandemia tem até uma iniciativa aqui na Universidade de São Paulo do uso de algoritmo inteligente para ajudar numa triagem para UTI, por conta da pandemia, tá? Tudo isso está usando bases de dados e precisa também estar em conformidade com a LGPD. Por isso, esse alerta de que até a Estratégia Nacional de Inteligência Artificial tem que estar em conformidade com proteção de dados pessoais. Aqui até porque a gente vê que hoje você está começando a usar mais reconhecimento facial, né? As soluções de reconhecimento facial, e aí a gente tem que justificar lá nas bases legais. Estou usando isso para fim de segurança, autenticação, vai estar lá no 11, no artigo 11, inciso 2, na letra G. Agora, se eu quero para outra finalidade, aí eu vou precisar de um consentimento. Então, tem situações que têm exceção de consentimento e outras que precisa de consentimento. Então, o que a gente tem que fazer, né? O que se espera? A gente tem que capacitar as instituições para as novas leis, para essa nova lei. A gente tem que capacitar e nomear o encarregado. A gente tem que operacionalizar a autoridade e temos que evitar o excesso da judicialização nesse momento inicial, que a gente ainda nem começou a dialogar com a autoridade, podemos ter equívocos terríveis dos primeiros processos em nível de primeira instância, que a gente ainda não sabe como é que vai ser a interpretação da legislação pela sua própria autoridade especializada, específica, né? Então, esse cuidado aí que nós estamos precisando ter. A LGPD traz uma mudança de cultura, ela exige uma melhoria de governança de dados e ela gera muito impacto na reputação, né? Então, por exemplo, a gente vai fazer um processo de seleção atualmente. Então, se você vai olhar currículos para esse processo de seleção, currículo é uma reunião de base de dados pessoais. Se você imprimir um currículo, não pode jogar no lixo tradicional, você tem que picotar, porque a lei exige descarte seguro, né? Então, assim, a gente passa a ter que ter um olhar procedimental muito mais atento com esse manuseio de dados pessoais. Eu, essa semana, estava respondendo uma consulta sobre nome social, né? Quando você tem ficha que a pessoa preenche o nome social, porque o fato de você pedir no preenchimento de uma ficha que ela escreva nome civil e se ela tem preferência de ser chamado por nome social, se quer botar no crachá o nome social, alguma coisa assim, aquilo já é um dado pessoal sensível, porque o nome social já pode chegar numa interpretação relacionada à escolha sexual, né? Então, são todos cuidados que a gente passa a ter com relação a essa legislação. E aí, quando você vai implementar a LGPD, você normalmente tem 3 etapas. Você faz um diagnóstico, aí você vai fazer o depara, o que eu preciso para atender a lei, e aí depois você estabelece o programa de conformidade. Normalmente é um pequeno comitê, né, que vai juntar ali o TI, o jurídico, o RH,
para poder fazer a conformidade da lei. Normalmente, uma área comercial, uma área de RH trata muitos dados pessoais, o comercial porque é de clientela, o RH porque é de funcionário. Então, normalmente são duas áreas críticas que a gente precisa entender como é que são os dados pessoais. A TI, porque a TI é o repositório, né, dos dados e tem que investir em segurança. E o jurídico, porque o jurídico está sabendo da lei. Então, assim, normalmente você acaba envolvendo pelo menos essas 4 áreas para alcançar a conformidade. E aí você desenha o fluxo do dado pessoal, né? Então, imagine, você precisa saber por onde que entra aquele dado pessoal que eu estou coletando, para que eu uso, qual é a finalidade, eu estou armazenando como, com qual segurança, com quem que eu compartilho, com qual necessidade, como é que eu faço o descarte, né? Que o descarte tem que ser seguro. E para fazer todo esse fluxo, eu tenho que me adequar a uma base legal. Eu só posso tratar dados com o fundamento da lei. E aí as bases legais estão no artigo 7, no artigo 11, ou é uma base legal mais da área pública, que está lá no capítulo 4, que é o artigo 23 até o 30. Então, a gente tem que saber qual base legal que eu estou tratando o dado. Não posso tratar o dado sem base legal, aí de consentimento ou exceção de consentimento. E aí a gente trabalha uma tabela de temporalidade. Isso é uma coisa que todo mundo que é da área de previdência às vezes pergunta assim, eu tenho guardado dado por muito tempo, e aí, como é que eu faço? Eu preciso tratar, em geral, relacionado à previdência, a base legal é cumprimento de obrigação legal. Então, você guarda, né, por conta de cumprimento de obrigação legal. Mas é interessante que a gente tenha atualizado tabela de temporalidade, que você classifica o tipo de dado, né, e aí você descreve. Então, um dado de cliente, de fornecedor, de colaborador, né, com uma identificação digital, um dado sensível, isso aqui é uma classificação, e aí você começa a, pelo tipo de dado, dizer o início do prazo de retenção, né? E aí, qual é o prazo mínimo de guarda? E aí, qual é a fundamentação daquela retenção? Né? Qual a base legal da LGPD? Está vendo? Então, a gente começa a escrever uma tabela de temporalidade em que ela começa a ter anotado qual é um prazo legal mínimo e qual é a base legal da LGPD. Estou na base legal do artigo 16, inciso 1, porque estou cumprindo obrigação legal. Então, quando eu tenho uma obrigação legal para cumprir, me justifica guardar aquele dado, e isso está escrito no artigo 16, inciso 1 da LGPD. Né? E assim você vai descrevendo e atualizando a política de gestão documental. É uma das coisas super importantes de serem realizadas pelas empresas e que precisa de um apoio, de um conhecimento específico, ainda mais quem tem guarda de longa duração. Né? E aí vai indo. Né? Aí aqui um dado de representante, um dado de pagamento. Então, você vai sempre colocando qual vai ser o prazo de guarda e qual que é a base legal para aquela guarda. Só para dar exemplo, tá vendo? Estou com uma qualificação. Colaborador, mesma coisa. Dados de identificação digital, que é quando eu autentico. Identificação digital é porque eu preciso saber que a pessoa é a pessoa. Eu a estou identificando. Então, o que a gente precisa priorizar? Né? A maioria das instituições, nesse momento, está tendo que atualizar a política de privacidade e proteção de dados nos seus canais digitais, indicar e nomear, né, o encarregado, ajustar clausulado, que são os clausulados de contrato, que a gente chama de controlador e operador, atualizar a política de RH, fazer avisos de privacidade, fazer gestão de consentimento, iniciar a requisição de titulares, fazer alguma campanha educativa, estar preparado para as medidas preventivas e de resposta a incidentes, porque se a gente tiver um incidente, tem até o dever de reporte do artigo 48. Pode ser o caso de ter um seguro de cyber insurance. Lá no escritório, a gente adquiriu um seguro para risco cibernético desde 2019, que cobre situações específicas de tanto do GDPR quanto do LGPD, e aí iniciar depois o relacionamento com a própria autoridade. Né? Aqui fica assim o currículo, que já foi mencionado. Aqui são algumas das minhas obras publicadas, né? Já tenho obras específicas de proteção de dados pessoais, essa aqui com comentários, por exemplo, que é muito usado nas provas de certificação, né? Tem algumas outras aí mais de obras coletivas. E quem tem interesse em fazer curso, eu atualmente tenho um curso online. Quem acessar o meu LinkedIn depois também lá tem informação sobre o curso online, que ele é um curso sobre a proteção de dados totalmente online, porque hoje tem mais dificuldade
de ir no presencial. E era isso que eu queria compartilhar com vocês e ficar ainda aí uns 15 minutinhos, pelo menos, aí de resposta a dúvidas. Mas espero ter ajudado numa visão geral, numa compreensão aí do tema. Muito obrigada, tá? Tanto Roberta, Adriana, né? E vamos ter que estudar muito, porque o assunto é muito rico. Com certeza, doutora, obrigada, excelente, excelente. O interessante é que a doutora posicionou, igual eu falei, que tem bastante aluno, né? E é realmente uma área do direito que cresce muito, né? E aí, muito, principalmente agora, e a doutora falou, são várias formas, várias, além do direito público, direito privado, né, na área previdenciária, tudo muito interessante. Doutora, uma preocupação, nós previdenciaristas lidamos muito com os dados do cliente, do meu INSS do cliente, para que a gente possa acessar realmente todo o histórico dele previdenciário. Como é que funciona isso com relação ao consentimento e guardar esses dados? Como que funciona na prática, assim, com relação à lei? Isso foi muito bom de você colocar, sabe, Adriana? Porque assim, né? Logicamente, numa relação, né, advogado ou escritório com o seu próprio cliente, nós já tínhamos um dever de sigilo. Isso é fato, né? A nossa profissão já exige isso, assim como o médico tem já o seu dever de sigilo. Então, não é que seria uma grande novidade, né? Até por a gente já ter esse dever de sigilo, que a gente tem um dever de proteção daquela informação pessoal que o cliente precisa nos passar. Como a gente precisa executar o contrato de trabalho, né? No caso, você está aí nomeado como representante legal, como advogado, você não pode realizar, né, a execução do contrato ou a instrumentalização de um processo judicial, administrativo, sem ter aquela informação. Então, a gente, na verdade, está nas exceções de consentimento previstas na lei. A lei prevê, tanto no artigo 7 quanto no artigo 11, as exceções baseadas nessas hipóteses de base legal, né? Porque você está cumprindo com uma atividade que está baseada em contrato ou que está baseado mesmo na instrumentalização de processo judicial, processo administrativo. Esse é um lado, né? Então, não é que a gente realmente precise dizer que se o cliente não der o consentimento expresso, eu já estaria numa situação de regularidade, porque você não tem essa necessidade. O que a gente tem necessidade é cumprir com o dever de transparência que a lei traz, porque a lei traz princípios, e ali isso significa hoje que até no nosso contrato de honorários, ou no site do escritório, na sua política de privacidade e proteção de dados, escrever, né, que o escritório, né, trata dados pessoais, considerando a necessidade para atender as finalidades. Aí vai, as finalidades de execução dos contratos de atendimento dos clientes, mas também pode acontecer que você quer relacionamento. Também pode acontecer que o escritório quer convidar aqueles clientes para uma live, né, para uma atualização, quer mandar uma newsletter. Então, é importante descrever as finalidades, porque você acabou de me comentar uma informação muito específica, que você acessou ali a Meu Previdência, um dado previdenciário, mas também é dado pessoal o e-mail daquele cliente, também é dado pessoal o telefone daquele cliente. E aí, nem sempre a gente está usando todos esses dados pessoais só para o motivo da execução daquele trabalho, a gente também está usando para relacionamento, para chamar para um evento, para alguma outra coisa que possa acontecer. Então, aí você tem que cumprir com todo esse dever hoje de transparência, né, que a lei está exigindo, por isso que a gente tem atualizado o clausulado, lá no escritório a gente atualizou o nosso LDA, nosso acordo de confidencialidade, nós atualizamos a cláusula de tratamento de dados pessoais do próprio contrato de honorários e nós atualizamos a política do site do escritório, inclusive deixando claro nosso contato do DPO. Então, hoje, claro, até porque a gente tem, né, nós mesmos temos o DPO, nós colocamos lá o contato do Fale LGPD, @, né, e temos lá esse contato caso alguém queira, né, falar a respeito de alguma coisa. Mas, pelo menos, você atualizar no contrato de honorários e você deixar claro que finalidades tem de tratamento de dados numa política atualizada do site, seria uma forma mais
imediata de se colocar a atualização da legislação, né? Então, você já até escreve, né? O escritório está atendendo. Agora, um cuidado que independe disso tudo é que todo o escritório tem que estar muito atento com as políticas de segurança, né? Porque um dos pontos críticos dessa lei é o problema de um vazamento, é o uso daquela informação para uma finalidade que não foi informada. Então, recebi por um motivo, usar para outro, ou esse vazamento, e não é um vazamento, às vezes, intencional, pode ser totalmente sem querer, né? A pessoa tem um notebook furtado, um celular, né? Está trabalhando de casa, pior, né, gente? Mandar e-mail para a pessoa errada, né? Com aquela planilhinha, aquele conteúdo anexo que era do cliente, vai parar em outro cliente. Então, isso daí, nossa senhora, isso é tragédia pura nessa legislação. Então, a gente tem que fazer campanha educativa, fazer aquela fala com estagiários, com os advogados, dizer, gente, nós temos uma lei nova, olha a atenção, olha o cuidado, porque isso pode virar um incidente LGPD. Isso não é mais, sabe? A gente precisa estar muito atento com isso, até pela proteção da reputação do escritório. E aí investir um pouco mais em algumas ferramentas de segurança, né? De usar uma ferramenta de nuvem segura, né? Então, lá no escritório hoje, nós usamos, né? Então, a gente está usando uma solução da Microsoft para salvar as coisas no OneDrive, mas cada escritório pode buscar a sua solução. A questão é que a gente precisa, sim, ter esse olhar, né? Então, poxa, eu estou usando... É a mesma senha que conecta a internet, aquele visitante, é a mesma senha? Vamos mudar a senha, né? Estamos acessando a rede do escritório a partir de casa? Como é que está a senha do nosso Wi-Fi da casa? Pô, a mesma senha? Qual foi a última vez que você mudou a senha do Wi-Fi? Então, realmente criar mais cultura de proteção de dados. A gente já tinha um dever de ofício de sigilo, mas entre o sigilo e a cultura de segurança é a ponte que nós precisamos fazer, que ela vai além de atualizar um documento, porque advogado atualiza documento rápido, né, gente? Papo a gente atualiza. Agora, a conscientização é um passo maior que precisa ser realizado. Professora, nos escritórios de advocacia previdenciária, como a doutora Adriana já colocou, nós utilizamos muito a senha do segurado, do nosso cliente, que é a senha do meu INSS. Através dessa senha, a gente faz pedidos administrativos, faz o acompanhamento do processo. Então, além de especificarmos no contrato qual a finalidade da utilização dessa senha, seria necessário um termo de consentimento próprio para que nós utilizássemos essa senha durante o período de tramitação do processo? De que forma você nos aconselha a nos enquadrarmos aí na LGPD e evitarmos riscos? Olha, eu acredito como senha, com toda certeza, né, um identificador extremamente individual, intransferível, e é uma condição excepcional, né, por conta do ofício que está sendo realizado, como acontece com o ofício do advogado, às vezes acontece com o ofício do contador, né? O ideal seria um termo próprio mesmo, porque ele é um termo de ciência, consentimento e responsabilidade, porque existe também questões relacionadas a um dever. Se acontecer algo com aquela senha, vai ser feito o quê? Um aviso imediato, porque vai ter que ser alterada aquela senha. Não quer dizer que nunca vai acontecer nada, né? Se você está de posse de uma senha hoje, de um terceiro, porque precisa executar uma tarefa delegada por ele, e ele está ciente disso, se acontecer algum risco relacionado àquela senha, você tem um dever de avisá-lo imediatamente, e ele tem o dever de alterá-la imediatamente. Então, essas obrigações pactuadas, né, de que como vamos operar com a segurança dos dois lados do balcão, né? Então, eu vou ter o zelo, mas pode ser que aconteça uma situação de exposição, né, para terceiro. Se isso acontecer, eu tenho o dever de alertá-lo imediatamente, e aí você tem o dever de alterá-la imediatamente, né? Ou seja, quais são os procedimentos que estão também combinados a partir daí, porque o que a gente corre de risco? Não somos só nós que sabemos aquela senha, o próprio cliente sabe. E se houver um acesso indevido naquela conta, quem é o primeiro suspeito que ele pode alegar que foi?
Nossa. Nós, aquele para quem ele contou a senha, ele próprio não vai achar que foi do lado dele, né? Então, isso é sempre uma situação limítrofe de risco. Então, também tem que estar escrito que uma situação de ocorrência vai ter que ser averiguada, com colaboração do próprio cliente, porque ele também pode estar anotando essa senha, ficando num post-it lá na casa dele, colado do lado do computador, assim, para quando ele precisar acessar. Se ele te contou, não quer dizer que ele contou só para você. Não quer dizer que é uma senha que só você sabe, né? Então, assim, é uma situação que é delicada e que precisa gerar limitações de responsabilidade, ainda mais com uma legislação como essa que nós temos agora, né? Então, esse passo a passo, eu acredito que só ali o contrato de honorários, que vai ter uma cláusula mais genérica de atendimento da nova lei de proteção de dados pessoais, não é o suficiente. Aí o ideal é ter um termo separado, que ele assine, declarando ciência, consentimento e responsabilidade naquele passar da senha e com um passo um pouco procedimental do que é, caso tenha, tanto ele venha a saber que a senha possa ter tido ou uma movimentação não autorizada, um acesso, que vai ter a colaboração num processo de investigação e assim por diante. Porque também deixar completamente genérico, eu já acompanhei casos assim, né? Sempre o primeiro suspeito é que nem o pessoal fala, né? Aquela pessoa mais próxima de confiança, né? Foi o mordomo, né? O pessoal diz assim, né? Quem é que foi, né? Se eu dei para o advogado, pode ter sido advogado. Se eu entreguei para o foi o contador. Quer dizer, a gente tem que se proteger a partir do momento que a gente fica sabendo de algo desse nível de confidencialidade. Professora, e o advogado autônomo que atua sozinho, não tem pessoa jurídica constituída, ele também está obrigado a cumprir a LGPD ou só empresas? Sua pergunta foi perfeita, Roberta. Eu não sei quem é que passou a pergunta, ou se é sua própria, Eu mas mesma. sim, Roberta, a LGPD, logo no artigo 5º, que define controlador e operador, diz que é controlador a pessoa física e ou jurídica de direito público ou privado. Então, sim, todo profissional liberal, e aí isso alcança o médico, isso alcança assim, todo profissional liberal, todos os autônomos estão sujeitos a cumprir a LGPD. E no final das contas, então, o autônomo ele vai ser o controlador, o operador e o encarregado? Ele vai ser controlador porque o cliente passa para ele o dado, então ele tem um vínculo direto, então ele é controlador. Se ele for um subcontratado de um escritório grande para realizar um trabalho e ele não tiver vínculo direto com aquele cliente, ele tiver só que realizar um projeto porque ele tem uma especialidade, aí ele é um operador, tá? Porque a relação de controlador ou de operador tem a ver com uma autonomia de você poder continuar tratando o dado pessoal, mesmo que uma relação encerre. Então, o controlador normalmente é que tem a relação direta com aquele titular. Por isso que sempre quando eu tenho funcionários, o empregador é controlador do dado do titular funcionário. Quando eu tenho uma clientela, o contratado, né, do contratante, que é o cliente, é o controlador, porque o dado do cliente vem para ele. Mas quando eu subcontrato, que eu terceirizo, aquele meu terceirizado já não está no vínculo direto com o cliente e a única forma dele tratar aquele dado pessoal, eu passo para ele porque ele está executando uma tarefa. Então, imagina que eu contrato um correspondente. Esse correspondente que eu contratei para executar uma atividade dentro da advocacia, ele é um operador, porque eu sou quem é o cliente me contrata e eu preciso de uma ajuda. Aí eu passo aquela informação do cliente para quem vai me auxiliar naquele caso, mas ele não tem relação, vínculo direto com aquele cliente, confiança direta daquele cliente, ele é um subcontratado meu. Às vezes o cliente não está nem sabendo que aquela relação de subcontratação existe, esse é o operador. E o encarregado, então, é justamente esse o ponto que a legislação não deixou nenhum tipo de alternativa, que é o DPO, é todo aquele que trata o dado pessoal, controlador operador. Então, nesse caso, sim, você comentou, então, se eu sou autônomo e estou na posição ou de controlador ou de operador, então aí eu vou virar eu próprio meu encarregado de dados pessoais, ou isso, ou terceirizar, né, no as a service, de repente, junto de uma associação e tá. Ou a gente aguardar para ver se a autoridade vai trazer as exceções
Lá fora, por exemplo, você passa a ter exigência do DPO só para quando você tem pelo menos 250 funcionários numa empresa. Essa situação do autônomo não traz o requisito do encarregado no GDPR, mas o jeito que ficou escrito a nossa lei, ela ficou com uma exigência do encarregado para todo mundo. Por enquanto, estamos desse jeito. E sob protesto, né? Porque podemos sim bater na porta lá da autoridade e dizer, esse negócio está mal escrito aqui. Então, precisamos melhorar, resolver aqui para poder deixar mais adequado para a realidade, inclusive para a realidade brasileira, né? Com toda certeza. Temos muito a caminhar, muito a caminhar. Professora, ficaríamos aqui a noite inteira conversando sobre o assunto, companhia extremamente agradável e de uma competência ímpar. Parabéns, parabéns pela nomeação para a comissão da OAB de São Paulo. Muito obrigada de novo por ter aceito o nosso convite. E com certeza só temos elogios aqui. Foram bastante informações preciosas para nós, que, na verdade, igual a doutora falou, é para todas as áreas. Obrigada, doutora. Que bom, Adriana. Eu fiquei dando uma espiadinha nas perguntas, estão muito interessantes, pena não poder ficar mais tempo. Eu vi pergunta de mídia social, por exemplo. Importante todos lembrarem que dados manifestamente públicos têm exceção de utilização na LGPD, está lá no artigo 7, parágrafo 3º, 4º e 5º. Então, como um dever de casa legal, que todo professor adora deixar lição de casa, né? A gente dá uma lida na lei, que tem 65 artigos, né? E aí depois poder fazer mais alguma atualização complementar, porque vamos ter muito campo de estudo, campo de trabalho com essa legislação nova. Agora, uma coisa importante, mesmo que o dado esteja manifestamente público, na hora de utilizá-lo, ele tem que ter uma coerência com a finalidade que tinha sido informada. Então, tem que ter cuidado para não ficar usando para uma outra finalidade completamente distinta, ainda mais determinados tipos de dados. Então, pegar a imagem da pessoa que estava lá aparecendo no Facebook e usar para outra coisa. Isso daí, o próprio direito de imagem já era protegido. Então, a gente tem que usar um pouco, né, daquele bom senso jurídico de que as leis se harmonizam, né? Então, às vezes você pode não ter o problema direto da LGPD, vai ter o problema do uso da imagem com Constituição Federal, com Código Civil, entre outros, né? Mas eu espero revisitá-las aí na comissão. Está muito corrido esse fim de ano, porque imagina com esse boom aí da LGPD, como que está o mercado, mas recomendo, gente, aproveitem essa temática, porque acho que a gente tem bastante aprendizado, e o Brasil entrou nessa corrida e vamos para uma sociedade digital que se espera que seja mais transparente, segura, ética, sustentável. É para isso que estamos trabalhando. E é para isso que somos os advogados, né? Para ajudar nesse processo. E temos que dar exemplo, né? Não podemos ter o telhadinho de vidro. Isso é muito importante. Professora, excelente palestra. Como a doutora Adriana disse, nós ficaríamos aqui batendo papo a noite inteira, porque o tema é bastante polêmico e nós, que não somos conhecedores profundos da matéria, temos 1001 dúvidas sobre o tema, como implementar isso na prática nos nossos escritórios para ficarmos de acordo com a lei. Agradecemos muito a sua disponibilidade, o fato de ter aceito o nosso convite. Agradeço também a presença de todos os nossos participantes. Já está convidada a comparecer virtualmente à nossa subseção de Pindamonhangaba futuramente. Sim. E muito obrigada, professora. Muito obrigada a todos os presentes aqui na nossa palestra. Agradeço também o pessoal da Cultura e Eventos, que trabalhou aqui nos bastidores para que esse evento de hoje acontecesse. E aproveito para convidá-los para a nossa próxima quinta-feira previdenciária. Nós receberemos a professora Priscila Simonato, que vai tratar das alterações recentes do benefício da pensão por morte. Então, contamos com todos vocês e até a próxima, professora. Legal. Muito obrigada. Obrigada. Tchau. Boa noite.